Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Líderes Fora de Série. Eu sou o Robson, CMO da Boomit. Tenho aqui hoje Carolina Augusta, fundadora e CEO da Boomit, como co-host. E hoje eu tenho o prazer e a honra de trazer Carlos Parente aqui como convidado. Carlos trabalhou em grandes empresas nacionais e multinacionais como Unibanco, ABN AMRO Real, Alpargatas e Braskem. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Olá, Carol. Estamos juntos aqui. Maravilha. Parente, vou chamar de parente. Sim. Não dá pra chamar de... Poxa. Pra mim, parente, né? Acho que é legal, né, assim, de falar um pouco pro pessoal, né, como é que a gente se conectou, né? O Parente foi uma pessoa super indicada pelo Celso Tomanic, né, que é um grande mentor aí da rede, né, da Boomit. E também, né, acabou se tornando mentor aqui nosso, e aí a gente tem uma grande conexão, inclusive muito, né, do trabalho que a Boomit vem passando de se reposicionar, né, de conseguir se comunicar, né, o Parente tem ajudado muito. E eu queria, assim, para a gente começar, tem algumas perguntas diferentes aí para fazer, mas obviamente, né, o nosso público, ele acaba sendo muito forte de CEOs, empreendedores, né, líderes de modo geral, e aí a ideia aqui é a gente ser assim, cara, transparência radical, né? A gente gosta muito disso. Você tem muita história boa para contar e principalmente eu queria que assim você começasse assim, desse um resumo um pouco da pincelada da tua carreira. Eu sei que o Robson já falou um pouquinho, mas um pouco do que você fazia nessas organizações e a importância, né, da sua visão. E aí eu tô falando muito sua, porque você vai dizer o que a tua função faz, né? Pode trazer de diferente para as empresas, sejam elas empresas em crescimento ou empresas maiores estabelecidas. Então, queria que se apresentasse. Obrigado. Bem, eu sou baiano e a gente brinca em sala de aula que eu sou formado na Federal University of Bahia, que a gente tem que falar inglês, assim, para dar um upgrade, enfim. Sofri um pouco de preconceito chegando em São Paulo. Eu estou em São Paulo já há 34 anos. Sou administrador de formação. Passei minha carreira toda em comunicação, marketing, imagem, reputação. Tive a sorte ou o azar de passar por 6 fusões, né? 4 como comprador, 2 como comprado, e a agonia é a mesma, porque mesmo quando você é o comprador, não quer dizer que você vai continuar na hora que você fizer o assessment, enfim, toda a avaliação de perfis das pessoas, das empresas que vão ali naquele momento se juntar. Fiquei muito tempo em mercado financeiro, e aí chegou um momento na vida, eu fui fazer um coaching, né? E na época eu fiz como se fosse um teste vocacional, porque eu queria ser consultor, etc. E aprendi pela primeira vez assim, para ser consultor, que competências você precisa ter, né? Qual o momento da sua vida, o que é que você vai compartilhar, o que é que as pessoas vão aprender, o que é que você consegue mentorar, ensinar, olhar para a tua experiência, enfim, né? E compartilhar, principalmente quando você fala de empreendedor, que tem todo, né, um desafio pela frente, num mercado complicado, e por ter passado por mercado de varejo, por mercado financeiro, mercado de beleza, trabalhei na Avon também, um período, foi uma experiência, né, que eu chamo de período caras, né, com muito global, com muito evento, aquela coisa do equity, do glamour, que captura a atenção das pessoas, e assim assim foi, assim será ainda, tem um pouco dessa coisa do aspiracional. E aí, ao juntar todas essas experiências, morei fora do país também uma época, você começa a perceber que muito do que você viveu se repete, né? Sim. Se repete, e aí você fica naquela necessidade de dizer assim, poxa, não comete esse erro que eu cometi, né? Eu já escrevi 4 livros e o primeiro livro tem 22 histórias e 15 são histórias que não deram certo. E eu lembro que o editor na época falou assim, mas você vai contar coisa que não deu certo? Eu falei, pois é. Mas é isso. Porque é onde não deu certo que você vai aprender. Ou porque eu me comuniquei errado, ou porque eu não deleguei da forma correta, ou porque eu não fiz feedback, não acompanhei, não fiz processo. E aí, começando a nossa conversa com uma história, né? Uma história que marcou a minha vida, foi exatamente muito jovem. Eu comecei em recursos humanos.
e meu VP passou por mim e falou assim, parente, um diretor aqui do banco está precisando de um empréstimo, a gente fez uma composição para ele vai pagar com bônus, com antecipação do 13º, férias, enfim, tinha um corporate financezinho assim, para fazer o pagamento daquele empréstimo. Era uma segunda-feira, ele falou assim, mas tem que entrar na quinta, tá? Senão a conta do cara estoura. E a área de benefícios desse banco que eu trabalhava ficava no Rio de Janeiro. O que é que eu fiz na época? Né? Eu mandei o e-mail, mas o e-mail não anexava arquivo. Sim. Né? E mandei um fax, né, com a proposta. Peguei o canhoto do fax, grampeei e guardei naquela linha assim, pô, aqui está documentado. Chegou quinta-feira, o vice-presidente passou por mim, também baiano, por acaso, aquela coisa de, né, de convergência enfim, de coisas curiosas da vida. Ele falou assim, o parente não entrou o dinheiro na conta do cara. Estourou em, sei lá, mais de 1 milhão a preço de hoje. Nossa. Eu falei assim, como assim não entrou? Ele falou, Carlos, você mandou? Eu falei, mandei. Você ligou para checar? Eu falei, mandei o e-mail. Você acompanhou? Eu falei, mandei o fax. Você fez follow-up? Aí eu fiz, então, aqui o comprovante do fax. Ele olhou para mim e falou assim, você não fez follow-up, né? Você não acompanhou o processo. Você acha que comunicar é só disparar a mensagem? Você tem que acompanhar o processo todo. E aí ele fez uma brincadeira que ficou famosa por anos naquele banco. Eu já contei essa história em várias salas de aula, inclusive no primeiro livro que eu escrevi. Ele olhou para mim e falou assim, muito sério, você já esteve no toalete aqui do andar? Eu falei assim, claro, né? Ele fez, pois é, você reparou que a descarga aqui do andar é um sistema de válvula, né? E na época que eu escrevi o livro, eu chamei de válvula X, para não usar a marca, né? Mas era uma válvula Hydra. Eu falei, sim, e? Ele fez, pois é, Carlos, se você apertar a descarga e soltar, a água gira, mas o problema não vai embora. Tu tem que apertar e segurar. E olhar, quando o assunto está resolvido, você solta. Isso é follow-up, aprendeu? Adorei. Gente, trabalhei mais 5 anos na empresa. Qual era meu apelido? Válvula Hydra. Olha lá, o parente, a válvula Hydra. O cara que não faz follow-up, o cara que não aperta o processo. Então, assim, um grande aprendizado da vida, assim, as coisas são processo. Tem princípio, meio e fim. Tem continuidade. Então, o empreendedor tem lá todo o seu objetivo, tem toda a sua meta. Tem que acompanhar, tem que ter a disciplina. Não é apertar e ir embora. Né? O que eu fiz aqui para nós? Tinha 26 anos também. Mandei o fax. Ainda tive, né, talvez, né, a boa vontade de grampear o comprovante do fax. Mandei um e-mail, mas eu não liguei, né? Carol, você que está aí no Rio, recebeu? Carol, não esquece. E na véspera eu não fiz. Então, Carol, lembra, é amanhã, hein? O crédito já foi aprovado pelo vice-presidente. Então, a gente tem que entender que todo o nosso processo de liderança e de gestão depende, né, das pessoas e depende de um bom diálogo e de uma boa comunicação. Daí a importância da válvula, perdão, do follow-up, tá certo? Maravilha, muito bom, já começou aí arrebentando com né? Você, como sempre, né? Sempre tem, né? Nunca, daqui a pouco você vai falar das Darlings, né? E do Armani. Tá bom, eu gosto muito dessa sua analogia, né? Analogias brilhantes. Mas eu tenho uma pergunta. Quais são, assim, né, as maiores asneiras, para não falar merdas, que você percebe que os empreendedores e CEOs cometem nessa questão de comunicação, em olhar para essa questão do posicionamento? O que você percebe, assim, que se o empresário tiver essa visão desde o início, o que pode ser evitado em termos de problema e o que ele deixa de ganhar? Boa pergunta, complexa, mas basicamente eu dividiria em duas reflexões. A primeira, assim, tem gente que fala que Deus manda nos detalhes, já outros acham que o diabo manda nos detalhes. Eu prefiro ficar com a primeira versão. Então, os detalhes fazem a diferença. Sim. Tá certo? Tem um episódio que ilustra isso, você descendo para ir para a praia, no litoral, noite de Réveillon, 6 horas da tarde, 8 horas de trânsito. Chega um momento que a estrada bifurca. A direita vai para Santos, Guarujá, a esquerda vai para Bertioga, o litoral, né, de São Paulo. E aí você chega para a esposa, naquela agonia, nessa época não tinha Waze, aí você diz assim, direita ou esquerda, amor? Ela olha para você e fala,
direita ou esquerda? Eu tô chegando na esquina. Aí ela fala esquerda. Aí você entra na esquerda e descobre 1 hora depois que você foi pro caminho errado. E aí você dá a louca, né? Não consegue ver o mapa, como é que você não me ajuda? Eu tô dirigindo. Aí passam 3 anos. 3 anos depois, eis que a vida te coloca na mesma situação. Você tá lá, na mesma esquina, chegando para tomar decisão se é direita ou esquerda, já não lembra direito, né? A vida com tanta coisa vai preenchendo a nossa cabeça, e você fala assim, amor, direita ou esquerda? Ela olha para você e fala, não sei, não é você que está dirigindo? Eu falei, mas como assim? O que é que eu te fiz? Você não lembra? Naquele dia. Você não lembra que naquele dia? Então, gente, uma grande asneira é não perceber que detalhes tão pequenos de nós dois, isso é Roberto Carlos, tá? Um momento romântico aqui, são coisas muito grandes para esquecer. Então, quando eu falo de hospedagem, é detalhe. Quando eu falo de serviço, é detalhe. Quando eu falo de produto, é detalhe. As coisas são os detalhes. E às vezes a gente vai acumulando os detalhes, né? E dizem que mágoa é má água, né? Má água é uma água estragada, ou é uma água parada. E está parada por quê? Porque a mágoa está ali. Então você não vai beber uma água parada, que você pode fazer mal, e uma mágoa dentro de você também vai transbordar em algum momento. Ou porque você não compra mais aquele produto, ou você não quer mais aquele serviço, ou você não quer trabalhar mais naquele ambiente. Então, assim, um grande desafio, olhando pelo lado positivo agora, para evitar a asneira, é ficar atento aos detalhes. E os detalhes estão relacionados às pessoas. Como é que eu lido com as pessoas, como é que eu comunico com elas, como é que eu motivo, se é que eu motivo alguém, né? Os psicólogos batem firme que ninguém motiva ninguém, no máximo o gestor consegue não te desmotivar. Eu não sei se eu concordo muito com isso, apesar de não ter conhecimento técnico aqui para justificar minha sensação. Mas eu acho que as pessoas são motivadas por N razões, né? Às vezes é pelo desafio, às vezes é pela remuneração, às vezes é pelo ego, às vezes é pela exposição, às vezes é pelo teamwork, o espírito de equipe. Então, acho que o gestor, a maior asneira é não conhecer as pessoas que ele tem gerenciando, né? E não tirar e não extrair o máximo de proveito, né? E de potencial que essas pessoas têm. O CEO precisa ser um bom comunicador? O empresário ele tem que ser um bom comunicador, na sua opinião? Veja só, fica difícil também a gente listar todas as competências e quem está no topo ser obrigado a ter todas. Sim. Senão a gente vira aqui um filme de super-herói e tal. Sim. E vai achar aqui e ali, mas não será a média de mercado. Mas sim, comunicação é fundamental. Agora, vamos supor que eu estou no segmento, né, de Big Tech, que eu seja um cara de TI, muito, né, técnico, né, com a cabeça de algoritmo. Claro, não é a minha competência preliminar, dialogar, etc. Então, eu tenho que ter na minha equipe gente que saiba fazer isso. Sim. Né? Ou uma assessoria, ou, né, um apoio de uma Bumit, para exatamente trazer essa competência para mim ou para meu time, para que isso esteja instalado, sem obrigatoriamente eu, gestor, vamos supor, de TI, também, além de conhecer tudo que eu preciso conhecer de tecnologia, também, Carlos, você quer que a gente também seja um mega speaker? Não, mas é fundamental dialogar com as pessoas. Eu digo isso porque nós vemos muito, né, Robson, às vezes nas empresas que a gente atende, a gente fala muito com CEOs, C-levels, enfim, né, os sócios, e existe uma cobrança muito grande, né, da performance do time. E uma cobrança muito grande em relação, poxa, mas, né, a gente tinha um resultado X e agora a gente tem um resultado Y, porque parece que o cliente não está entendendo aquilo que a gente está ofertando. E eu vejo que tem uma questão muito grande de comunicação aí. Sem dúvida. Porque eu entendo, né, que um bom CEO, ele tem que começar a entender de gente. E cliente é gente, né? Seus colaboradores são gente, e como você motiva a gente. Eu lembro que você mostrou pra gente há um tempo atrás, né, aquela... Você lembra do gráfico, né? Que você falou, primeiro você informa, educa, né, engaja e transforma. E eu acho isso genial, porque eu peguei isso que você falou e eu comecei a refletir sobre como eu estava sendo como CEO em alguns aspectos em que eu não estava muitas vezes nem informando para onde a minha cabeça está indo. Então eu percebo que muitas vezes o CEO ele tem uma visão de crescimento, uma visão de produto, e para ele é difícil comunicar para o time dele para onde ele está indo. E eu, obviamente, porque muitas vezes tenho muita relação com os empreendedores aqui da Bumit, né, os que são nossos clientes, e eu percebi isso neles.
Olha. Né? E eu, às vezes, eu falei, nossa, e aí quando você mostrou aquele gráfico, eu falei, nossa, faz muito sentido. Será que, em alguma medida, eu não estou falhando, né, nesse processo de realmente entender, né, de informar, educar, né, engajar para poder transformar? Né? E eu acho que esse é o ponto. Eu vejo que, às vezes, o CEO ele vai muito para o pragmatismo. Meta, resultado e etc. Mas tem esse caminho que é a transformação. Meta, resultado. Bater meta é transformação. É isso. Para transformar, eu preciso informar, educar e, principalmente, motivar. Então, É um isso recado aí. rápido para você. Você está ouvindo aqui durante o nosso podcast a gente falar muito sobre a importância de mentoria no desenvolvimento na alta performance de pessoas, times e principalmente para elevar o nível da sua empresa. Então, saiba que a Boomit hoje é a maior empresa de mentorias do Brasil e eu quero te convidar a fazer um diagnóstico onde a gente vai mapear todas as áreas e você vai sair com um plano de crescimento para 2024. Vai agora, escreve aqui no link abaixo ou no QR Code, nós temos apenas 20 vagas para você vir com a gente e embarcar nessa e começar 24 de um jeito completamente diferente. Então, É isso aí. E é um processo, né? E a gente também tem que perceber que as pessoas evoluem ao longo do tempo. sim. E você tem treinamento de matemática financeira, você tem treinamento de caixa, você tem treinamento de negociação, você tem treinamento de uma série de coisas, mas você tem muito pouco investimento ainda em treinamento de comunicação, né? No dialogar, no trazer os argumentos corretos. Eu só consigo me engajar se eu comprar o conceito. Exato. Eu só vou saber vender bem esta água, por exemplo, se eu entender de onde vem essa água, qual foi o processo, enfim, como é que é a responsabilidade em relação, né, a uma fonte que precisa ser renovada. Tem todo um entorno. Às vezes o pragmatismo ou a velocidade do resultado pula etapa. E aí, diante do cliente, na hora que eu estou fazendo a venda, eu não tenho nem aqueles 10, 15 minutos que a gente brinca em inglês e chama de bullshit talking, né? Em que você está falando um pouco do mundo, porque eu não estou nem sabendo o que está acontecendo no mundo. Eu não entendo, às vezes, tem gente que não entende absolutamente nada de geopolítica. Eu não estou dizendo para a gente ser expert nas coisas, mas um mínimo de informação e de conhecimento macro você precisa ter, né? E a outra coisa é como é que eu uso isso a serviço da minha meta. Pragmático, empreendedor, você precisa ganhar dinheiro, né? Botar o seu produto no ar, mas você precisa mobilizar as pessoas, você precisa engajar, você precisa formar. E formar é, como o próprio nome diz, é uma formação. Uma aula é uma formação, uma mentoria é uma formação, um podcast é uma formação. E uma fala de um presidente ou do líder de uma equipe para a equipe, ele está formando a equipe, ele está trazendo a visão. Transferindo o DNA, né? Eu falo muito disso, essa transferência de DNA. Compartilhando o DNA e incorporando aquele DNA nos demais. E você absorve, você vai incorporando. A gente acaba sendo o que a gente traz na vida, né? Dos pais, dos colegas, do que a gente estudou e do que a gente aprende, né? De quem está do nosso lado. Então, se você está num ambiente em que você vai acumulando coisas, aumenta o seu vocabulário, aumenta a sua capacidade de negociação, aumenta a sua percepção de dizer assim, poxa, essa venda vai sair, essa venda não vai sair. Não peguei esse cidadão no dia bom. E o ambiente do país não está bacana essa semana. Mas a meta é até o dia 30, né? Enfim, claro, as variáveis estão ali para nos pressionar. Mas essa leitura de cenário é fundamental e fazer mentoria para as pessoas e principalmente para esses CEOs nesse momento os ajuda ou os ajudam, né? A exatamente conseguir um alinhamento maior nas metas, um engajamento maior, uma mobilização maior, e as pessoas começam a perceber que eu estou no mesmo time. Eu não motivo ninguém por e-mail, por zap. Vamos lá, time. Ok, vá lá, até a página 7. Eu ainda preciso, de vez em quando, obviamente, se a geografia for enorme, você não vai ficar trazendo todo mundo, né, todo mês para a cidade, sede da tua empresa. Mas você precisa estar na conversação que a gente fala. Você precisa estar... É o follow-up, não da válvula em si, que ali é um mecanismo, né? Que empurra a água para girar, enfim, e resolver a questão que ficou ali. É um follow-up no sentido de você estar acompanhando o processo, né? Porque uma coisa é delegar, outra coisa é delargar. Sim, né? São coisas... Tem muita gente que delarga ou não tem uma avaliação ainda das pessoas, por isso que é importante avaliar a equipe.
para perceber que talvez aquela pessoa da sua equipe seja um quadrante 1. O que é um quadrante 1? É o que e o como. Você tem que dizer o que e você tem que dizer como. E tem gente que você não precisa nem dizer o que a pessoa já sabe, mas ela ainda não sabe direito o como. Tem gente que sabe o como, mas não sabe o que. E tem gente que, às vezes, pouca gente que sabe o que e o como. E eu adoro quando você vai fazer consultoria, mentoria nas empresas e você percebe que existe sintonia em vários níveis de equipe que, às vezes, só com um olhar, né, a equipe entende. Mas para chegar neste nível, houve muito investimento de tempo e de diálogo. Tem uma frase que diz o seguinte: você fala muito bem, né, ao vivo, assim, de forma espontânea, aí o cidadão fala assim, para 5 minutos de improviso eu treinei 3 horas. Sim. Tá certo? Então, assim, né? Uma vez eu vi o William Vac, a gente o contratou para um treinamento de media training, e ele falou que é o cara mais impressionante que ele já viu falar na vida, chama-se Paulo Salim Maluf, que ele entrava ao vivo no Fantástico e chegava para o candidato, né, Paulo Salim, e dizia assim, olha, a gente tem 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Eu vou te abrir a fala, vou gastar 5 segundos, eu preciso retomar em 5 segundos, você tem 50 segundos. Faltando 5 segundos para os seus 50 segundos, eu vou puxar de leve o seu terno para te avisar que aqui é o sinal. Estamos aqui ao vivo com, né, o candidato Paulo Maluf, que está na prévia do segundo turno, e ele dizia que o Maluf falava em 47, 48 segundos. Ele encaixava. Podia, às vezes, até nem responder a pergunta, mas enfim, né? Mundo da política. Mas ele falava, ele estava treinado, Carol. Então, assim, empreendedor, vamos investir tempo, vamos investir recurso, vamos aprender a falar no sentido de mobilizar, de engajar, no sentido de obter mais resultado, de extrair mais valor, não só da equipe, mas também dos fornecedores, da cadeia a montante, da cadeia a jusante. A gente precisa integrar isso. E isso é feito com gestão. E gestão é conduzida com comunicação. Com comunicação. Não, perfeito. E uma coisa que eu falo muito, né? E eu já ouvi muito, não, o empreendedor falando, eu não gosto de gente. Gente me irrita. Então você não pode empreender, porque você não vai levantar uma empresa com robôs. Ainda não chegamos lá. Ainda não chegamos lá. Então, assim, basicamente, né, eu costumo dizer o seguinte, o CEO tem uma visão de futuro. Qual é a principal missão desse CEO? Fazer quem está na empresa acreditar que essa visão dele é possível. E só tem um jeito dele fazer isso, com a comunicação. É isso aí. Uma vez eu ouvi de um gestor, eu tive uma experiência, eu almocei 6 anos, toda segunda-feira com um gestor holandês. Uhum. E era despacho, né? Almoço despacho, eu brincava que ele falava, né? Eu falava contando o que tinha acontecido e ele almoçava. E eu tinha que almoçar depois que eu terminava de falar. E eu lembro que ao longo desse período, e essa pessoa foi uma dos líderes mais impressionantes que eu tive, ele abriu muito minha cabeça numa série de assuntos, tá certo? De geopolítica, a arte, a cultura, a música. E aí eu lembro que uns anos depois eu falei, por que você traz tanto assunto diferente? Ele fez, porque se eu desenvolvo você melhor como ser humano, você será um profissional muito melhor. E o meu resultado como líder vai ser muito melhor também. Então, existe um papel do gestor de desenvolver as pessoas. Porque ao desenvolver, né, as pessoas melhoram a performance, e ao melhorar a performance, o resultado coletivo. Né? Então, isso é um compromisso. Né? Então, se você tem alguém na tua equipe, você tem um papel de desenvolver, que obviamente você vai cobrar, no bom sentido da palavra, o retorno. E você vai subindo a régua, Carol. É importante a gente se desafiar, né, a fazer mais, fazer melhor, a fazer com mais consistência, a fazer debriefing. Errou na abordagem com o cliente. O que é que a gente errou? Né? Tem produto que não emplaca. Essa é uma visão interessante, Tá porque certo? eu vejo muitos líderes que têm um ego tão alto que ele não pensa em desenvolver o profissional dessa maneira. Aí incrível. não nasce planta debaixo dessa árvore. Né? A gente vive isso um pouco na política. Se você olha, você tem pessoas muito mais, né, de 70, 80 anos. E aí, cadê as jovens lideranças? Né? Ok, isso é a política, não é o tema que a gente está conversando aqui. Mas numa empresa, eu preciso desenvolver as pessoas, eu preciso de sucessão. E se sai aquela pessoa porque o mercado levou?
quem é o potencial para substituir aquela pessoa. E se amanhã depois eu quero tirar um sabático, eu empreendedor, né? Eu sei que é uma ilusão dizer isso, mas faz de conta que eu consiga chegar neste momento de vida, e aí eu quero ficar um mês fora, porque afinal de contas eu passei 3 anos trabalhando sábado e domingo, agora a família está me cobrando. Eu não confio, eu não compartilhei o DNA como você falou, eu não conheço o diálogo. Tem uma expressão que diz o seguinte, olha, perto e próximo, né? Eu posso ser perto da minha equipe, mas às vezes eu não sou próximo. Então, de novo, esse gestor que eu almocei toda segunda-feira por 6 anos, exceto as férias, obviamente, eu nunca fui na casa dele. Então, eu me considerava muito próximo dele, né? Ou muito perto no almoço, mas eu não era próximo do dia a dia. Então, se eu sou um CEO mais caladão, mais reservado, também não quero abrir a minha vida, não tem problema, você não precisa trazer, né, a sua equipe para o seu Instagram, se você joga tênis, joga golfe ou surfa, não importa, mas você tem que estar perto, né? A presença gera confiança e a confiança gera mais resultado, porque eu acredito, né, que a gente vai junto, né? E fazer o debriefing e reconhecer. É claro que se eu sou o dono, eu sou o dono, né? Meu corpo, minhas regras, minha empresa, minhas regras, né? Então, se eu for conduzir dessa forma, mas eu vou precisar das pessoas. Sim. E se eu não gosto de pessoas, ok, vai trabalhar em outra coisa. Gente, assim, nem todo mundo precisa ter todas as competências. É que nem as plásticas das atores e atrizes atualmente, que fica todo mundo muito parecido, né? Mas tudo bem, ok, né? Deu um upgrade, tirou aquele olhar de cansaço, não tem problema. Eu não preciso ter todo mundo na minha equipe parecido e todo mundo com a mesma competência. Eu preciso de competências complementares. Mas eu preciso, primeiro, me reconhecer. Tem um livro que é básico, que eu li com 23 anos, né? Eu tenho 57, que diz o seguinte, A Arte da Guerra. Conheça a si mesmo como você conhece seu adversário. Eu li quando fazia administração, que eu era obrigatório. Eu já li umas 4 vezes. E cada vez que a gente lê, com a passada idade, você já vai, né, percebendo de uma maneira diferente. Então, você tem que conhecer seu limite. E eu brinco em sala de aula que mapa astral está valendo. Sabe por que está valendo? Porque no mínimo você entende um pouquinho, né? O que é que significa o seu ascendente, como é que você reage, se você é emotivo, se você é racional, ou usam ferramentas, né? Podemos usar ferramentas de avaliação em BTI, enfim, Recursos Humanos está aí para exatamente aportar uma série de ferramentas de análise para você compor o seu time, né? E saber quais são os gaps que precisam se desenvolver. E também, depois de um tempo, saber se a pessoa reage àquilo ali. Né? Porque a pessoa tem que querer também. E se o liderado tem que querer, o primeiro a querer tem que ser o líder. Então o líder precisa querer. Né? E se a gente está numa disputa e o mercado é feroz, o jogo é duro, mas sempre na bola, né? Com muita ética, com super transparência radical, como você abriu, eu preciso das pessoas, né, nessa jornada, na alegria e na tristeza. Eu acho que uma coisa crítica muito forte dos líderes, né, dos CEOs, é o isolamento, às vezes. Né? Ele fica com quem... Cadê o meu sparring, né? Que é aquele cara que treina com você nos filmes de boxe que a gente assiste. É ali que ele se prepara para a luta. Né? Ele se prepara para a luta no treinamento físico, no treinamento do sparring e no treinamento mental. Se a gente fizer a analogia e trouxer esses 3 momentos para o dia a dia de um CEO, é a mesma lógica. Coisa. Quem é o meu sparring? E aí a mentoria entra para te ajudar, né? A consultoria entra para aprofundar. Para você enxergar coisas que às vezes você não enxerga. Por quê? Porque você está tão, né, involucrado naquele assunto, você está tão imbuído que você não percebe. E não é má fé, você não percebe pela dinâmica da vida, pela loucura dos e-mails, pelo investidor no seu pé, pedindo resultado a valor presente, você atrás de financiador para colocar de pé a sua startup. Então, se você não é esse super-homem que vai conseguir fazer 24 coisas nas 24 horas, você precisa ter uma equipe com você, né, que cubra, né, aonde você não tem aquilo instalado, e aí entra a arte da guerra, aí entra o auto-reconhecimento, e entra também você dizer assim, olha, preciso me reciclar. Essa é uma frase que eu ouço pouco de CEO, essa é uma frase que eu ouço pouco de empreendedor, assim, eu preciso reciclar. Uma das cenas mais emblemáticas da minha vida aconteceu num banco. A empresa contratava uma empresa de software para localização de agências.
já calculando como ia ser a população daquele bairro daqui a 10 anos, para saber se aquela rua seria uma boa rua para ter uma agência, assim, imagina, um software super high-tech, etc. E eu trabalhava com um vice-presidente, a gente pagava essa consultoria já há 3 anos, e pagava, assim, valores tipo $300 mil por ano, era uma coisa assim. E aí meu chefe chegou para mim e falou assim, não precisamos mais deles. Já aprendemos aqui, $300 mil é muito dinheiro, já gastamos quase $1 milhão nisso. Aí fomos para o presidente da empresa apresentar, e o presidente ouviu, fez 3 perguntas para a gente. E a gente não soube responder as 3 perguntas. E aí esse presidente de banco, assim, banqueiro, tá certo? A gente assim que você vai ver, né? Talvez numa CNN, numa revista Exame, falou assim, você sabe o que é que eu sei desse assunto? Eu sei que eu não sei. E eu não tenho a certeza que vocês já sabem. Então, vocês sabem que eu sou banqueiro, vocês sabem que eu gosto de ganhar dinheiro, vocês sabem que eu detesto perder dinheiro. Mas nesse caso, eu acho que esse trabalho não é uma perda de dinheiro, é um investimento. Então vamos ficar mais 1 ano, porque eu acho que vocês não estão prontos ainda, e nem eu. Eu nunca tinha visto, Carol, um presidente dizer a frase, eu sei que eu não sei. E aí, depois desse dia, juro por Deus, eu passei a incorporar essa frase também como líder de minhas equipes, porque eu falei, se o presidente, né, consegue descer do salto e dizer que não sabe, e dizer assim, olha, vamos pagar mais $300 mil para essa empresa de localização, etc, etc, é porque existe aí não uma humildade da gente dizer assim, fulano é humilde, não, existe uma sabedoria, né, de aprender com quem sabe. Óbvio que você não vai ficar... sabedoria e humildade estão muito próximas, né? É isso você mesmo. Não vai ver... É isso mesmo. Exato. Então, assim, a questão da gente pegar e pensar, se eu sei que eu não sei, eu já sou humilde. De reconhecer que eu preciso às vezes aprender. Eu sei, mas eu não falo. Eu não falo. Exato. Eu preciso e falar. E buscar ajuda. Tá certo? Exato. Mudança, a gente só muda quando a gente precisa, aqui para nós, né? Recado rápido para você. Se você tem um sentimento que seu time de líderes, e inclusive as suas equipes, não conseguem entregar o resultado que você espera, saiba que esse não é um problema só seu. Muitas empresas passam por problemas seríssimos de líderes disfuncionais e times que não atingem resultado. Se você está vivendo esse problema, saiba que a Boomit criou um coeficiente chamado PPL, People Performance Loss. Nesse coeficiente, a gente analisa, faz um diagnóstico da sua empresa e entende quais são as áreas e os times que menos estão contribuindo para o crescimento do seu negócio. O PPL mostra um cálculo muito claro e objetivo do que exatamente a sua empresa está deixando de ganhar ou efetivamente está perdendo. Então, se você quer entender a raiz de como resolver e alavancar o seu crescimento 3 vezes mais rápido, então inscreva-se no diagnóstico da Boomit. Nós temos apenas 20 vagas. O link está aqui embaixo e também no QR. Né? Dizem que ou você muda, né, na raça, ou você muda porque você recebe o seu check-up lá e diz assim, meu Deus do céu, né, preciso fazer isso, fazer aquilo. Então as empresas não precisam estar em situações difíceis para mudar. Mudança é autoconstante, né? Enfim, é algo inevitável. O que mudou de um tempo para cá, que a mudança é mais rápida, aí eu preciso ter uma adaptabilidade mais ágil para esse dia a dia. Então, você empreendedor, você CEO, assim, está mudando diariamente. Agora, perceber que às vezes o mercado, né, altera. Então, vou dar um exemplo. Eu sou professor há 24 anos. Ano que vem eu faço 25 anos. E eu fiz um curso outro dia, o dia inteiro, sobre linguagem. Termos que podem, termos que não podem, né, o que mudou no mundo. Terminologias que até outro dia você usava, mas você não pode mais usar. Eu não estou entrando no mérito se é correto ou se não é correto. Sim, ok, você tem que entender eu estou o que está dizendo que haviam, né, 180 professores sendo capacitados naquele sábado em linguagem para se adaptar a este mundo. Ah, mas esse politicamente correto é um saco, é cansativo, etc. Ok. E so what, né? E eu vou fazer o que com isso? Em Roma, como os romanos. Então, se adapte, aprenda. E aí, Carol, entra um desafio grande para os CEOs, que é o seguinte, aprender significa incorporar, tá? Não é assim, achei bonito beber água. É importante beber água, né?
como é que é? 1 litro a cada 20 quilos, etc. Sim. Mas é incorporar. Você está fazendo? Não, eu achei bonito, achei importante, meu Nutri falou, mas você está fazendo? Não. Então, assim, as pessoas também, os líderes, os empreendedores, precisam o quê? Ouvir isso, aprende isso, incorpora. Traz para o discurso, traz para a prática, incorpora. Você vai incorporando. É como se você fosse uma coisa acumulativa. A função de professor tem isso, sabia? Você, sem querer, querendo, entra com o que você sabe e sai com o que você sabe, com o que você aprende. Olha que bacana. Então, a soma sempre é positiva, porque você entra com 10, sai com 11, com 12, com 13, com 15. É o que acontece muito trabalho de mentoria. Isso. Né? Eu ia chegar exatamente nisso. Né? Porque às vezes você se inspira na história, por mais que você possa ajudar naquele desafio, você fala, nossa, que interessante. Isso. Eu tô vendo aquela mesma situação que eu já vivia 2, 3, 4 anos atrás, só que por um outro ponto de vista. É isso aí. E a gente vive numa sociedade que, sem querer, você empreendedor, você CEO, a gente passa 99% do nosso tempo nos fatos. A gente lê as chamadas, a gente olha o Insta, a gente vê o Zap, né, a capa do Valor Econômico, assina talvez, né, algum veículo adicional no final de semana, etc. Fato não me habilita a ter uma leitura de cenário. Eu preciso da análise. Até um passado recente, né, e o podcast hoje exerce esse papel, as revistas tinham esse papel. E o nome diz na origem, revista. 70% do que estava numa revista, você já tinha visto durante a semana. Mas a abordagem naquele final de semana era uma análise. Por que fulano fez isso? Por que o avião caiu? Por que a pandemia se espalhou? E aí, ao ler a análise, você, ao encontrar a Carol, segunda-feira, na sua startup, você não troca mais somente os fatos que ambos leram. Sim. Você troca percepções de análise. E, de repente, Carol pode dizer assim, não, eu li a matéria, mas eu tive outra percepção diferente da sua. Você diz, olha que coisa interessante. Tá certo? E um convite que eu também faço às pessoas, eu falo isso em sala de aula, e infelizmente a média não passa de 3%. Então, não fiquem chateados com o que eu vou dizer aqui, que muita gente que está nos ouvindo não faz assim. Leia editorial. Leia editorial. Pode ser de jornal, pode ser, né, no podcast, pode ser no Instagram. O que é o editorial? É um posicionamento, é uma opinião de um assunto. Ah, mas ao ler eu vou concordar? Não. Mas ao ler os fatos, ter a oportunidade de ler a análise e ouvir ou ler um editorial, você passa a ter um processo na cabeça. Então, se me perguntarem sobre a importância da água, eu vou conseguir falar com alguma densidade. O que acontece hoje em dia é que as pessoas, você empreendedor, você senhor, recebe 200 e-mails por dia, trocentas reuniões, a gente perde a nossa capacidade de leitura e perde a nossa capacidade de análise. E se eu perco a minha capacidade de análise, eu deixo de ter o dedo no pulso, né, do mercado, ou ouvido no trilho, enfim. E aqui só um parêntese, na China antiga, você não podia despir o paciente para poder fazer o diagnóstico. Olha que loucura. Então o médico tinha os olhos, a língua, né, e a face, e o pulso. Por isso que quando você vai num acupunturista, é impressionante, ele pega o seu pulso e diz assim, poxa, pulmão tá fraco. Aí você diz assim, caramba, esse cara deve ser muito bom, né? Como assim? O meu acupunturista disse, você é um general. Eu falei, meu Deus, ele é vidente. Ali, né? Então, assim, esse dedo no pulso. Para isso, eu preciso estar atualizado. E aí eu também, né? As pessoas hoje em dia querem trabalhar em lugares que elas admiram, elas querem admirar as lideranças, elas querem achar o CEO uma pessoa, né, com bons hábitos, com boas atitudes, né, o famoso, né, teoria e prática no dia a dia. Então, eu preciso me tornar também um CEO melhor. Eu tenho filhos já grandes e eu sempre disse para meus filhos assim, meu compromisso com vocês é ser um pai melhor do que os meus pais foram comigo. E foram bons pais, tá? Registro aqui. Mas não era ser o pai do ano, né? Receber um prêmio da revista. Então, assim, eu queria ser melhor, né? E quando eu tinha chefes e eu virei chefe, eu falei assim, eu quero ser melhor do que aquele chefe foi. E, obviamente, que quando eu virei chefe, a pessoa da minha equipe começou a questionar uma série de coisas minhas, que eram outras coisas. E eu brincava assim, ó, meu compromisso aqui é ser um pouco melhor. Então, assim, CEO, um pouco melhor. Um pouco melhor na escutativa, um pouco melhor no diálogo, um pouco melhor na delegação, um pouco melhor na divisão do sonho,
da visão, do propósito, trazer todo mundo a bordo. E fala uma vez, e fala de novo, e fala 3 vezes. É a válvula. É a válvula. Não adianta você apertar e soltar. Você aperta e segura. Guarda esse exemplo. Ele é engraçado, ele é um pouco escatológico. Peço desculpas. Mas ele é simbólico. Eu preciso ficar apertando as pessoas, né? Você tem que ficar apertando o processo para a coisa sair. Ah, eu deleguei, eu não acompanhei, a coisa ficou... Não, faz parte do dia a dia. Não é ficar no pé, não é comando e controle. Tem que ter confiança, como você falou, mas é acompanhar, estar ali perto. Se eu sei que meu líder está perto, eu passo a não vê-lo de uma forma tão hierárquica a ponto de ter medo de dizer que tem uma questão no processo que pode dar um AM lá na frente, ou tem uma mexida aqui né, na distribuição que deveria melhorar. Muitas coisas que acontecem erradas, os funcionários sabiam, mas eles não sentiram abertura para contar. E aí a bomba ela vai... CEO, a responsabilidade é sua, nossa, enfim, de quem estiver exercendo essa função. Né? Ah, por que a pessoa não me disse? Porque provavelmente você não deu abertura. Né? Quantos cafés da manhã eu já fui, Carol? E aí o presidente estava lá e no final ele falou assim, então, perguntas? Dúvidas? 300 pessoas. Quem é a criatura de Deus que quer levantar um dedo ali? Né? Eu cansei de estar em reunião, de ter 20, 30, 40 pessoas. Eu olhava para o lado e dizia assim, não entendi nada do que ele falou. Aí o meu colega também não, depois a gente pega alguém inteligente aqui que conseguiu. Não era nem pelo receio de fazer uma pergunta, na verdade é porque não tinha entendido o que tinha sido transmitido ali. Seria assim, você pode repetir? Você pode voltar toda olha, de um jeito volta diferente? Volta o podcast, 40 minutos, Carlos, eu não entendi nada que você falou, boa tarde, já deu, né, o bom dia, enfim. Eu queria enfatizar um ponto que você falou, rapidamente, né, que é a questão do autoconhecimento, né? E eu vejo, assim, cada vez mais empreendedores, não só empreendedores, mas acho que a gente está vivendo um momento, né, no mundo de uma pandemia, né, de saúde mental, né, de doença de saúde mental. E quando a gente olha para isso, né, e eu vejo muito o processo que eu vivi nos últimos 2, 3 anos. Então, eu sempre fui uma pessoa muito racional, extremamente racional, muito pouco emocional. E a pandemia me trouxe a possibilidade de me voltar para os sentimentos. Então, assim, se teve um processo que eu investi arduamente, mais até do que na literatura técnica, literatura de negócios, ou até cursos que eu fazia e sempre fiz. Então, assim, eu só vivia com, né, sites de negócios abertos. Eu só vivia indo para imersões de marketing, de vendas, de negócios, de produto. E aí eu comecei a falar, não, peraí. Tem algo mais aí. E aí eu comecei a imergir no mundo. Você falou de mapa astral e de outras coisas. E eu comecei realmente primeiro, eu faço terapia religiosamente. Né? Hoje eu tenho 2 tipos de terapeutas diferentes. Né? E de alguma forma, isso foi me trazendo não só a terapia, mas eu faço outros processos, né, terapêuticos que não vêm ao caso, né? Inclusive acupuntura, e etc. Então, assim, eu gasto um tempo, né, da minha agenda para cuidar de mim, para cuidar da minha mente. E eu vejo que isso foi uma das coisas que mais trouxeram retorno. Porque eu tinha ansiedade para dormir, eu tinha um monte de sentimentos complexos, né? Inclusive, né, colocando a empresa, né, acima de todas as coisas. Né? Então, acho que esse é um ponto super importante. Eu acho que esse é Você falou sobre isso, você falou lá do Sun Tzu, né? Então, acho que o autoconhecimento, ele é realmente agora, fundamental. Assim, você traz um tema muito importante, que é o famoso atuar de forma multidisciplinar, não é? Então, assim, faz um shiatsu. Para quê? Para atenção. Né? Se alimenta melhor para quê? Para não causar problema mais do que você já tem, né? O que a gente consegue exercer controle, que a gente exerça controle. Agora, a gente não exerce controle nos impostos, na reforma tributária, né? No mercado caindo, numa recessão ou não. Tem coisas que estão além, né? Numa pandemia. Externas, né? Agora, as coisas que cabem a mim exercer o controle, eu posso exercer. Mas aí está pesando ainda mais na minha mochila, eu carrego a empresa, carrego tudo nas costas, se você ainda quer que eu faça shiatsu, quero que você ouça música, quero que você escolha um hobby, né? Por exemplo, eu sou fanático por NBA, basquete. Eu acompanho há 30 anos. O campeonato começou anteontem. Assim, o melhor momento do ano para mim. Eu adoro, né? Então, assim,
Ache algo que você goste. E, obviamente, que durante o dia, às vezes eu fico 3, 4 dias sem ver um resultado de um time, etc., pela loucura e dinâmica da vida. Mas a gente também tem que encontrar... Quem que você torce? Eu torço, por coincidência, para um time que é muito bom, chamado Golden State Warriors. Mas eu comecei a torcer em 93, quando ele era péssimo. Assim. Olha, então você tá ele feliz, ficou hein? péssimo até 2010. Aham. Assim, ele era horroroso. Tipo, Era Série horroroso C. mesmo. Série C, né? Eu tive a oportunidade É. de morar um mês nos Estados Unidos, em Oakland, perto de São Francisco, e na época, eu tinha 23 anos, eu fui assistir esse time, né? Faz todo sentido, E aí, pô, né? eu fiquei Pertinho. apaixonado pelo time, nunca tinha ido ver um jogo. Aliás, esse tipo de espetáculo, o americano é muito bom, e fica uma reflexão também aqui pro CEO, que é o seguinte: quando começa o jogo, né, a bola sobe, o âncora fala assim, showtime. E é mesmo. E é mesmo, sabe? É. Aquilo ali é de um profissionalismo. O jogo é um detalhe, viu? Porque tem um lanche, tem a pipoca, tem aquelas, né, batata frita com cheddar, tem É um evento. show. Só. É um Então evento. você vê que aquilo ali é um nível de produção absurdo, né? E eu fiquei com essa mentalidade na cabeça do Showtime. Eu canso, né, de ter a disciplina, e ao dizer isso, não estou me vangloriando, não, tá? Isso entrou por osmose. Sim. Às vezes eu entro numa reunião e digo assim, Showtime. É Tipo isso. assim, a hora da verdade. Showtime. Showtime. Tipo assim, começou, agora. Estão filmando, é agora, né? O jogo começou, são, sei lá, X minutos, não importa. Então é um pouco isso. Como é que eu saio desse estresse? É difícil você combater a ansiedade no mundo que gera mais ansiedade. Então, tentar controlar o que cabe a você. Se é o futebol, é o futebol. Se é o basquete, é o basquete. Se é o correr, é o correr. Se é o esporte, se é o beach tênis, é o beach tênis. Se é a acupuntura, né? Hoje eu faço acupuntura, eu faço shiatsu, eu faço terapia, eu faço mapa, né? Eu também. Faço mapa, enfim. Eu faço coaching, eu sou mentor, às vezes eu sou mentorado Sim, também, claro. porque por mais sênior que você seja, você também está aprendendo coisas e você está conversando. E uma dica que eu acho que é uma dica final, assim, ou começando a finalizar para a reflexão, é o seguinte: eu tenho umas 4, 5 pessoas para almoçar ao longo do ano. Sabe, gente bem mais inteligente que a gente? Você diz assim, vou almoçar com aquela pessoa que, cara, vou aprender. E aí vira amigo. Então, assim, eu tenho umas 4, 5, 6 pessoas, que uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, e eu volto com um caderno anotado de coisa, de expressão. Gente que está ligado com temas que não são do meu dia a dia, que ajudam a abrir a minha cabeça, né? Então, a gente também tem que buscar respirar um pouco fora do dia a dia do empreendedorismo, que consome você, CEO, você empreendedor, quase que 24/7, para também ouvir um pouco de insight vindo, né, de amigos. E não quer dizer que sejam pessoas sofisticadas, chiques, são pessoas que gostam de você, obviamente, você tem que ter a recíproca da mesma atenção que tem para com você, mas que você ouça um insight aqui, um insight ali, né? Eu dou aula em MBA e às vezes o aluno diz assim, mas professor, qual é o seu objetivo? Eu falei, te transformar. Nossa, pretensioso, mas eu falei, é pretensioso sim. A gente quer que o aluno entre assim e saia assado. Agora, quantos insights você vai trazer? 5, 10, 15, 20, 50, 100? Não importa, tá certo? Mas é papel seu também ficar atento ao que você ouve, e aí tem o desafio. Implemente. Né? Sim. Implemente. Então, se você ouve um sistema de qualidade, um sistema de logística novo, ou um modal diferente, ou uma questão de vendas, ou um tipo de remuneração diferente que está, sei lá, sendo feita no mercado, avalie, tente implementar, teste, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, pense grande, comece pequeno, mas ande rápido. Não é? Para pensar grande, às vezes eu também tenho que conversar com outras pessoas, senão eu fico muito ensimesmado naquele meu business. E às vezes a mentoria entra nesse sentido, que é o que eu tenho feito. Eu falo muito com CEO, muito com profissional nível de liderança no sentido do business dele, do que ele pode fazer. Ou para melhorar a comunicação, que é muito a minha área de atuação, ou a imagem e reputação, no sentido de que tudo comunica, a roupa comunica de óculos ou não óculos, né? Essa luz aqui, esse ambiente, né? A infraestrutura, tudo comunica, a sua empresa comunica. Então, assim, o CEO comunica, né? O empreendedor comunica. Não precisa ter uma sede bonita, não é isso? Às vezes o cliente nunca vai na sua sede o resto da vida. Pode ser no quarto lá do fundo da sua casa, você bota lá, bloco A, né? E aí faz o escritório no seu apartamento. Não é isso. É você ter a clareza de que cada detalhe, aí começando a amarrar com o que a gente começou a falar, do que você vai falando, do que você vai construindo, ajuda na formatação da percepção.
Tem uma expressão em marketing que chama-se familiaridade. Familiaridade não é eu achar que eu sou bom. É as pessoas acharem que eu sou bom. Não adianta eu chegar assim, Carol, sou muito bom. Aí você diz assim, Carlos, bacana, Me parente. prova. Além de mamãe, né? Papai, patroa, Quem mais? né? Filhinho, quem mais acha que você é bom? Pois é, né? Então, o cachorro, né? Então, assim, familiaridade é quando os outros também percebem o que você sabe. Então, tá ligado às marcas também. Por Sim. isso que o Itaú vale X vezes mais, né, o valor da marca do que o que ele tem de imobilizado. Por isso que tem certos youtubers que você diz assim, vou assistir esse economista falando, ou vou assistir esse filósofo, né, sem citar aqui nomes, né, dessa turma. Tem umas pessoas que dizem assim, gente, quem são essas pessoas? São pessoas que te agregam, que trazem expressões. Aí você pega aquela expressão, traz para o seu dia a dia, não vou delegar, não vou delargar, vou delegar. O que ele quer dizer com isso? Um trocadilho engraçado, mas não tem, é engraçado, mas tem um ponto, né? Eu expliquei ou simplesmente eu soltei? Não é? Eu acompanhei ou simplesmente eu mandei o e-mail? Eu comuniquei ou simplesmente eu avisei? Eu engajei ou simplesmente avisei qual era a meta que todo mundo tinha que bater o dia 30? Então, assim, esse é um processo do dia a dia. E mentoria para melhorar isso e ficar atento. E às vezes a gente sobe o patamar, tá? E vai melhorando mesmo. Sabe por quê? Porque a carreira da gente, Carol, é uma escada rolante. E tá descendo. A gente tá no degrau que tá descendo, Carol. Então, empreendedor CEO, a gente tem que correr muito. Mas muito! Para ficar no mesmo lugar. E correr mais ainda para galgar, porque assim, as forças são para baixo, não o baixo aqui sendo uma coisa ruim, tá? São contrárias. Ok? Então, assim, por isso que as pessoas estudam, por isso tem gente que lê um livro por semana, um por mês, você morre de inveja. Por quê? Porque a escada tá descendo e a gente tem que correr, né? E correr como? Com apoio, né? Com formação, com mentoria, com consultoria, com coach, com autodesenvolvimento, com percepção, com leitura, com viagem. Né? Às vezes você viaja, tem nada a ver, você está de férias, aí você está na viagem seguinte, olha a sacada que eu tive. Que a cabeça calma. Inúmeras sacadas em férias. E aí vem. Eu tenho um monte. Eu estava em Alter do Chão no final do ano, e aí eu estava fazendo um exercício de yoga na praia, estava deserta, uma praia de Rio lá, e eu vi um pássaro voando e ele pegando uma... Sabe quando ele bate a asa e depois ele pega o impulso do ar, né? E ali eu tive uma sacada. Olha. Eu tive uma sacada pro tema do ano da Boomit em termos de gestão. Fantástico. Né? Dessa questão, principalmente assim, pegar carona no vento. Boa, né? boa. Muitas vezes a gente fica num processo de querer inventar a roda, de ter que fazer tudo, né? E perfeito e etc. Mas assim, qual é o vento que a gente pode pegar a carona? E aí eu peguei isso, mandei para Manu, né? Depois dividi com o Robson e a gente fez uma reunião de kickoff. Você vê, eu tava num processo, numa praia deserta, em Alter do Chão. Olha. Eu olhei para um pássaro, vi ele pegando e eu falei, é isso. É isso. É isso aí. Né? É isso aí. Então, vem um insight aí. Vem né? um insight. A cultura japonesa, uma vez eu li isso, que diz que a ideia tá ali, né? Tá no ar, né? E quando você tá mobilizado, tá junto, ou tá com a cabeça atenta, você captura, né? Por isso que não existe essa coisa tanto do individualismo, né? Na cultura mais oriental, que é uma coisa mais ocidental, assim, né? Eu. O que, de certa forma, né? No médio e longo prazo atrapalha. Mas é isso mesmo. É você ficar atento aos sinais, aos detalhes. Sem um olhar esotérico disso, não um olhar pragmático, assim, olha, vou descansar, né? Mas, assim, e às vezes é isso, você diante de uma questão, você tem que parar, pensar, ter um sparring, ter alguém para trocar, fazer testes. A gente erra, gente. Né? Dizem que quem decide pode errar ou acertar, e quem não decide já errou, não tem um pouco dessa frase? Mas às vezes a gente erra agora, né? Eu fiquei 15 anos no mercado financeiro. No mercado financeiro tinha uma coisa impressionante. Como eu passei por muitas fusões, a primeira coisa que uma fusão faz é integração de sistemas. Então, o banco A passa a receber cheques, né, o depósito do banco B, o banco B passa a receber tudo do banco A, ou seja, o sistema é unificado. Como é que a turma fazia isso? Um sábado, uma agência. Aí aprendia todos os erros que tinham dado. Aí no outro sábado, 4 agências. Aí aprendia todos os erros que
teriam, porventura, ocorrido. No outro sábado, 16 agências. E no quarto sábado, 600 agências. 1, 4, 16, 600. Curva de aprendizado. Mexe o processo, testa, aprende. Agora, se você chega e diz assim, começa por 600, imagina, você vai ter um problema, né? Talvez de algum, né? Enfim, de alguma informação, algum dado, alguma query lá do sistema que você não fez corretamente. Então, um pouco isso, né? Um pouco isso. Pense grande, comece pequeno, mas ande rápido, né? Ande rápido. E ritmo. O ritmo da vida. O pessoal diz assim, nossa, como o ano está passando rápido. Eu odeio essa frase, né? Meus filhos falam, amigos falam, porque a gente é igual a todo ano. Agora, eu sei que está passando rápido. O que é que eu estou fazendo, né? E outra coisa, a gente está quantos dias úteis até o Natal? Quais são as minhas metas até dezembro? E eu preciso entregar o resultado do ano, eu empreendedor, eu CEO. E muita gente já está com a cabeça em 24. Eu já fechei, por exemplo, grade de aula para o ano todo de 24, em outubro, né? As empresas já estão fechando a questão de seus orçamentos, etc. Mas a roda está rodando, eu preciso trazer o resultado. Hoje é sexta-feira, precisa estar trazendo o resultado. Dia 30 ainda é semana que vem. Sim. E o mês ainda não fechou, e o trimestre ainda está cheio. Então, assim, ritmo. De vez em quando vai para a praia, presta atenção lá na gaivota, aprende o insight, volta para também não enlouquecer, não é verdade? Mas assim, incorpora. Talvez a minha maior meta pessoal é assim, tudo que eu ouço, que eu leio, que eu assisto, enfim, né? Amigos, colegas, professores, trabalho, consultoria, eu tento, se eu dou valor, reconheço o valor, se faz sentido, né? Valor universal, etc. Eu digo, como é que eu incorporo isso? Como é que eu incorporo na minha fala? Né? Hoje, por exemplo, eu trouxe aqui 2 coisas que eu vi tem 2 semanas, né? Que já incorporei. E, obviamente, com o exercício da aula ou da mentoria te permite a você trazer. E quando você incorpora uma vez, 2, 3, entra no seu discurso. Então, se incorpora a importância das pessoas, ou compartilhar o DNA, a mobilização, entra no meu discurso. Né? Se eu começo a praticar, entra no meu discurso. Sim. E tem uma dicotomia que eu também aprendi com um presidente que é bem famoso hoje em dia, né? Um cara bem midiático, eu não vou citar o nome dele aqui não. Ele dizia assim, olha, não importa se você vai fazer por convicção ou por conveniência, desde que você faça. Agora, se você fizer por conveniência, eu espero que depois de algum tempo, essa conveniência vire convicção. Sim. Muito legal. Então, se eu sou um CEO, ok, né, todo esse discurso da valorização das pessoas, mas eu ainda não tenho isso no meu DNA, mas eu quero aprender isso, ok. Pode começar assim, não tem problema. Mas você vê que ele não fala by heart. Não importa. Se isso virar uma convicção depois de um tempo. Você pega ESG, você pega sustentabilidade. Sim. Muita gente no início fazia porque era politicamente correto fazer. Agora, na antessala de questões globais, mudanças climáticas impactando os business, batendo naquela região. Aí vira o coração, Aí né? vira coração. Aí você incorpora. Você é obrigado. Né? E aí aquilo vira uma convicção para você, entendeu? E é um pouco isso. E a gente... Agora, não é tudo que você ouve e diz assim, não, eu discordo desse assunto, ok. Mas às vezes o mercado está exigindo você atender o cliente daquela maneira, né? O cliente fica mais exigente, mais discriminador, as avaliações estão aí, vídeos, rankings, etc. Esse é o jeito. Você não pode atuar contra o mercado. O que é que você vai fazer? Se adaptar e não surtar. Sabe assim? Não surta, porque você vai surtar com o que estava no seu controle e talvez você não fez. Aí você pode se autoflagelar sozinho no banheiro de noite, assim, dizendo, poxa, podia ter me preparado melhor para aquela reunião. Podia estar mais bem vestido naquele dia, não sei o quê. Podia não ter falado aquela frase. Ok, mas o que você tem controle, o que você não tem controle, remediado está. Tá certo? Não depende de você. E a gente tem que ter esse equilíbrio. Agora, para isso, conversa, mentoria, coaching, consultoria, né? Cresce junto. E esse é o barato da vida, né? A gente saber que a gente está aqui para deixar um legado. E o legado qual vai? Talvez da Boomit seja impactar o máximo de empresas, o máximo de líderes, capacitá-los. Para quê? Para os resultados alavancarem. Qual é o legado? Crescimento pessoal, crescimento de resultado, desenvolvimento humano, consciência de certos temas. Olha que coisa extraordinária. Além de vender software, vender remédio de saúde animal, vender isso, vender aquilo,
ou um serviço, não importa qual é um pouco desse legado que a gente vai fazer para olhar para trás, né? E dizer assim, olha, bacana, né? Fiz a minha parte. Não sou, né, candidato a CEO do ano, então senhores e CEOs fiquem tranquilos, mas assim, posso ser talvez melhor do que um CEO que eu já tive, né? Que tinha alguns hábitos que eu não gostava. Por outro lado, a gente também pode imitar, e imitar não tem problema nenhum, né? Pessoas que a gente admire, obviamente, que aquela... Você aprende né? muito imitando. Aquela, né? Aquilo tem que virar uma convicção alguma, mas você aprende. Ué, já dizia o Você Chacrinha, aprende. né? Pois é. Então, assim, né? Como é que é aquela frase que ele fala? Quem não se Quem não comunica... se comunica se trumbica, então tem tudo a ver com o que a gente tá falando. E ele fala, na TV, nada se cria, tudo se copia. Né? Tá então, na vida... Eu não sabia que era dele. Eu acho que se não for, gente, depois eu anotem assisti aí. uma vez, rapidamente, enfim, numa escola de ideias aqui em São Paulo, uma carioca chamada Ana Maria Baiana. Ela é, enfim, crítica de cinema, e ela falava no curso dela como assistir um filme. Sim. E aí eu aprendi a lógica do filme, entre o personagem, entre não sei o quê. Gente, depois disso aí, você já entende. Eu vou buscar isso, porque às vezes eu assisto como filme assistir um filme. Como assistir um filme, tá eu certo? já vi. Né? Um modelo. Aí eu falei, gente, fantástico. Então, um pouco isso. A gente tem que pegar uns conhecimentos aqui e ali e trazer para o nosso dia a dia. Legal. Parente, vou dar uma de Marília Gabriela. Fica à como vontade. como é que é? Jogo rápido, bate-bola, né? Que ela fazia, adorava. De frente pro Gabi. O que o empresário de hoje não pode deixar de fazer? Uma coisa. Se ele tivesse que escolher uma coisa para priorizar, o que seria? Leitura de cenário. Boa. Explica rapidamente o que é Leitura de cenário é interpretar o que está acontecendo e extrair daí o vento para pegar carona ou a onda para surfar. Ficar atento. Leitura de cenário. Leitura de cenário. A gente hoje lê, mas não interpreta. A gente interpreta, mas não implementa. A gente implementa, mas não acompanha. Então, um pouco isso. Leitura de cenário permite você linkar pontos. Linkar pontos, fazer as pontes. E, pensamento obviamente, estratégico. que a comunicação, por isso que a comunicação não tem esse olhar tão científico, porque ela não é estanque, ela é o meio. Ela é o meio entre esse microfone e essa água. Ela está aqui. Ela não é uma coisa assim. Ela é transversal. Ela é transversal. Ela é transversal. Muito bom. E eu vejo muito isso, assim, isso que você está falando, né, dessa... Quando a gente avalia, né, o time das organizações, né, que a gente olha para o negócio, né, para onde a empresa quer ir em termos de crescimento, e aí quando a gente vai olhar e analisar o time que aquele CEO tem, né, assim, sempre está entre 60% a 70% ou para baixo disso, né, 50% de eficiência, né, ou de performance. E aí, olha que dado interessante do que você está falando. Quando a gente pareta os principais, né, bota em Pareto, os principais desafios do time da maioria das empresas está pensamento analítico e sistêmico. Isso. Senso crítico muito baixo. Então, tem muito a ver com o que você está falando e talvez isso tenha uma relação com o momento que a gente está vivendo de você ser inundado por informações, por fatos, e as pessoas não estão tendo tempo, ou não querem, ou enfim, não importa, mas o fato é, as pessoas estão tendo dificuldade para conectar pontos, para ter uma análise crítica. Né? Outro dia, eu estava, né, com uma pessoa e ela comentou, né, eu falei assim, comecei aqui, ele comprou o livro da Simone de Beauvoir, e eu comecei a ler, eu li umas 40 páginas em 1 hora, e aí eu virei para ele e falei assim, olha, mas eu acho que eu tenho uma crítica a ela. Aí ele olhou para mim e falou assim, como assim você tem uma crítica a Simone de Beauvoir? Eu falei, tem uma crítica. Eu acho que faltou para mim ela embasar isso, né? Enfim, um determinado ponto. Eu falei, então só porque a Simone de Beauvoir eu não posso criticá-la? E aí ele falou, não, tem razão, você pode, né? E, inclusive, quando a gente fala de teoria, né? A gente fala muito do que o Marx fala muito sobre dialética. Isso. Sobre a dialética. Então, quer dizer, para essa teoria existir, eu tenho que ter criticado alguma coisa que vem antes. Pode ter sido uma teoria, pode ter sido uma observação, mas esse poder da crítica é o que nos leva à evolução. É isso aí, perfeito. Amei. Muito obrigado. Foi demais, né?
Se as pessoas quiserem encontrar você, como é que elas te encontram, Parente? LinkedIn, Carlos Parente. Instagram é CHParente, que é Carlos Henrique. É só quem me chama assim a mãe, pra dar bronca. Carlos Henrique! Né? Então, CH Parente, no Instagram, LinkedIn, Carlos Parente. E na sua consultoria? Consultoria é carlosparente@midfieldconsultoria.com.br. Midfield é meio de campo, né? Legal. E eu realmente acho que profissionais de mentoria, profissionais de consultoria, eles não fazem gol, tá certo? Eles ajudam a estruturar os passes da defesa para o ataque. Eles ajudam a fazer a primeira defesa quando o adversário está vindo. Então, assim, você não pode brilhar mais do que o seu cliente, você está ali para ajudá-lo. E quanto maior o sucesso dele, mais sucesso você também o fez, independente de estar citado ou não, de estar atrás ou não, behind the scenes. Esse ego, graças a Deus, não tem, né? Se a gente for discutir aqui basquete, eu vou ter um ego, mas nessa parte eu não tenho. Tranquilo. Legal. Os links terão aqui disponíveis na descrição desse episódio, para quem quiser entrar em contato com o Parente, Carol. Foi um prazer. Até o próximo episódio. Valeu!